isso, ele fala. Então, uma encruzilhada aqui, né, nós já sabemos, né? Do que o Freud falou o tempo todo. Falou do desejo, de várias maneiras diferentes. A vida inteira falando da mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Entre a vida e a morte, quer dizer, o nascimento e a morte, o que é que tem no meio? Desejo de morte. Isso, que vira e mexe aparece, eu não quero mais nada, quero morrer. Então ele diz assim, não tem um nome para dar para isso, né? Ele deu N nomes, né? E nós vamos aqui tentar juntos destrinchar, né? Para determinar um pouco mais o que isso tem a ver com a fala. Porque ao mesmo tempo que o Freud fala do desejo o tempo todo, a única coisa que ele diz é ponha fulano para falar. E o desejo vai voltar, né, se ele tem alguma dificuldade. Isso nos chama a atenção porque o que ele está dizendo no finalzinho, ele fala, né? Temos uma encrenca aí que é a doença mental. Será que é a falta de desejo? Ou um distúrbio do desejo? Sim. Porque ele diz assim, então, falando eu vou falar do desejo, eu estou sempre falando e falando do desejo. São hipóteses, né, que ele está explorando aí, porque, de novo, esse seminário 2 é o seminário onde ele está saindo do imaginário, né, está diminuindo, vamos dizer assim, né, a predominância do imaginário, do eu, e está indo para o simbólico, né, para as palavras, para a fala. E aí ele vai ficar nesse campo bons anos, né? Ele fala assim, tem aí, né, a fala é a nossa forma de trabalhar com o desejo. Tem alguma coisa que falta e isso que falta faz falar. Né? Falando, o que é que está aparecendo? Desejo. Mesmo que não pareça, desejo. Libido nada mais é, né, do que um dos nomes do desejo. O Freud deu muitos nomes para o desejo. E ele está dizendo assim, né? Libido é um desses nomes. E ele falou, e que nos ajuda porque ela tem uma característica que, quando eu falo em libido, vocês pensam no quê? Energia, veja, né? O sexo, a força, a energia. Isso a gente tem, sem querer, um pensamento sobre uma quantidade, tá certo? Tanto que a gente fala assim, fulano tá zerado de... Veja como o conceito de libido, ele traz diretamente uma questão quantitativa. Que ele fala, para nós, ajuda pra caramba, porque você identifica, né, uma coisa que na verdade é uma qualidade, é aí que o bicho vai pegar, por isso que eu dei uma paradinha, porque não é uma quantidade. Mas a gente consegue pensar nisso como quantidade. Isso. E ele fala assim, o desafio da psicanálise é transformar quantidade em qualidade. É um grande desafio, mas é possível fazer. Foi uma das tentativas do Freud também de fazer. Ele fala assim, né? Ao mesmo tempo que ele adota um termo que tem uma semelhança com quantidade, na verdade ele fala de possíveis desvios que podem acontecer no finalzinho do parágrafo, por isso que eu parei, né? Ele fala o que pode acontecer com a libido, formações, regressões, né? É o que o Freud explica. Ele fala assim, a libido, ela pode tanto ir para o objeto, quanto ela pode reverter para o ego. Quando ela vai para o objeto, você, vamos dizer assim, aprecia esse objeto. Quando ela reverte para o ego, a pessoa entra em sofrimento. O mundo freudiano não é um mundo das coisas. Por isso é que ele está diferenciando das teorias outras, né? Como, por exemplo, a teoria de Einstein, que vai falar dos corpos celestes, né? Da relatividade entre tempo e espaço. Está falando do quê? Das coisas. Ele fala, Freud, mesmo usando um ferramental até meio parecido com esses ferramentais teóricos, fala para nós do desejo. Tem semelhanças, muitas vezes, porque, né, eu posso pensar no desejo como uma quantidade, inclusive. Eu desejo, a gente já fala disso, a gente fala assim, eu desejo muito
quantidade. Né? Ou seja, nós acabamos nos referindo ao desejo como uma coisa, como desejar coisas. Nós estamos muito acostumados a lidar com as coisas. Tá certo? E ele diz assim, aí a porca torce o rabo, porque a libido não é uma coisa. O desejo não é uma coisa. O desejo é o desejo de desejar. Desejar o quê? Não sei, mas esta máquina desejante, que é o que o Freud fala, ela tem momentos onde ela emperra, onde ela apresenta defeito, né? E a pessoa para de funcionar, ou para de funcionar parcialmente. Ela não precisa parar tudo, mas alguma coisa não vai bem. Ela começa a apresentar sintomas. Né? Então, os sintomas são o quê? São aquilo que aparece do mau funcionamento da máquina desejante. Isso mesmo. Tem alguma coisa ali que não está legal, né? E ela vai aparecer aonde? No sintoma. Sintomas, né? Eles dizem assim, e não tem uma relação direta, né? Isso que ele está dizendo mais ou menos para nós, né? Ele fala assim, não é um determinado para quê. E a maioria das ciências é assim, né? Apareceu a Covid-19, o que a ciência fez? Aumentar a resistência do corpo para caso você tenha contato com o vírus, você possa, né, não morrer, né? Sim, né? Tem sempre uma coisa muito determinada. E ele fala assim, no campo psicanalítico, isso não está tão claro. Ele diz assim, é uma ciência que não usa até métodos parecidos, mas tem outros referenciais. Na verdade, é conhecimento e conhecimento. E o Lacan faz uma homofonia, né? Porque no francês é connaissance e connaissance. Só que é com hífen. Traduzir Então ele fala assim, né? Tem um conhecimento, mas tem também um conhecimento, né? E a cooptação é fazer com que as coisas girem em torno de mim, né? Cooptar o mundo. Nós achamos, durante quase todo o tempo, que são as coisas que vão nos definir. Tá certo? Eu vou ser feliz o dia que eu tiver um apartamento de cobertura em Nova York. Aí eu batalho que nem um maluco, vou lá, compro um apartamento novo, e na hora que eu tô lá, eu digo assim, não era isso. Uma coisa, aquilo que me falta. Se eu tenho uma máquina desejante, tem que ter um combustível aí. Ela funciona e ela faz os desejos andarem. Né? Mas e qual é o combustível dessa máquina? Ele diz claramente, é a falta. Falta alguma coisa e eu vou buscar essa alguma coisa. Mas não são os objetos. E nem as pessoas aqui. Ele ainda está falando do próprio ser. Né? Então ele fala assim, como é que eu faço encontrar este querer ser e ser alguma coisa? É um encontro difícil. Né? Se você chegar para uma pessoa e falar assim, o que você gostaria de ser? Para o Freud, duas teorias. Uma teoria, a teoria do trauma, que pode danificar essa máquina, né? Ou depois ele fala, não precisa ser um trauma real, pode ser só uma fantasia de um trauma. Que é a segunda teoria do trauma, que é a teoria da fantasia. Não falamos muito disso ainda, mas alguma coisa já dissemos. Então, ele diz assim, algo que a pessoa fantasiou, não ocorreu, não necessariamente ocorreu, mas que gerou uma dificuldade que fica permanentemente atrapalhando esse sistema, né, que deveria funcionar bem. E Lacan vai dizer, né, essa máquina, ela é a máquina que fala. Veja, se nós não tivéssemos essa falta, né, e essa máquina desejante, falaríamos para quê? Ele está fazendo assim, olha, em relação a dois inconscientes que se relacionam, ele diz assim, no dia a dia, no normal, nós achamos que somos consciências que se relacionam.
Sim. Porque a gente está conscientemente falando, entendendo o outro, né? Estamos compreendendo o mundo, então a gente acha que é isso. Ele fala, Freud dá um salto em relação a isso e diz assim, não, o que estabelece a relação entre as pessoas é o desejo, e o desejo inconsciente. Já se conheciam sintomas histéricos, mas claro, não tinha nenhum. E ele fala assim, nunca que Aristóteles teria dito, não, basta conversar com a mulher que ela, né, poderia melhorar, né, que é a proposta de Freud, porque a fala é um processo inconsciente, né, que dá encaminhamento a desejos que podem estar ali, né, mal resolvidos, parados, né, aos traumas e coisas desse tipo. Ele fala, Aristóteles não, né, não falou disso e nem sacou, né? Ele falou assim, esse bichinho aí não tem fala, não escuta, não se mexe, não reage à fala, né? Mas ele anda pelo corpo se ele não recebe um alimento. E o Freud disse para nós que todos os desejos são sexuais. Existe uma energia, que é chamada libido, que serve tanto para a sexualidade quanto para todas as outras coisas. Então, tem um centro comum, né? Mas ele diz assim, né? Como interpretar isso? Relação sexual. E não é, desejo sexual é o desejo de se relacionar. É o desejo de estar no mundo, é o desejo de realizar coisas, né? De estar com as pessoas, de estudar, de, sei lá, pintar, e todos os outros. Então ele diz assim, tem um desejo mãe lá que deriva para todos os outros desejos. O minum é o que você falou, é um derivado, é o prazer. O prazer que advém, né, de vunc, é como se viesse de. O prazer que vem dos deuses. O voluptas aí, pelo menos assim o Google traduziu para mim. Tá? Genitrix, mãe. Né? Hominum, de vunc seria o prazer que vem. Vem voluptas. Não, voluptas é prazer, né? O Freud não está falando para nós desse desejo objetivo, e sim de um desejo estruturante, que ele brinca aqui e fala que é um desejo divino. Sim. E vai para a cereja, vai para o bolo, vai para tudo quanto é coisa. Sim. Mas ele não está falando exatamente disso, ele está falando do que está gerando isso. Por isso que a gente fala do desejo, que não é exatamente o desejo de comer cereja. O desejo que Freud se refere é o desejo de desejar. Você fica meio estranho porque você fala assim, a palavra desejo, né, é como a palavra sexual, ela nos confunde. Tá certo? Porque nós falamos, na nossa língua, a gente fala assim, desejo alguma coisa. O cara tá lá morrendo de fome e um copo de água e um pão mata a fome dele. Mas ele sonha com um jantar lindo, maravilhoso, com todo tipo de comida. Porque o sonho vem do inconsciente. E o inconsciente não deseja só matar a fome. Este movimento desejante é que Freud identifica. E ele fala assim, né? Isso está lá no inconsciente. Esta máquina que faz com que o desejo. Aí ele vai dar um nome e vai dizer assim, né? O combustível dessa máquina é a libido. Então a máquina pode não estar funcionando adequadamente ou pode estar faltando energia, libido. Ver, né? O que é que está acontecendo com essa pessoa? Não é sempre assim, não é, né, o Lacan está dizendo assim, né? Nós estamos aqui tentando ser o mais amplo possível. Por isso que ele vai falar que é um desejo divino. Arrisca uma coisa meio estranha, né? Porque não fala de Deus, divino, né? Sai meio da psicanálise, do inconsciente, mas ele arrisca isso. E ele fala assim, né? O Freud fica inclusive tentado a seguir Jung nessa área, porque o Jung
teoria dele era que isto viria de fora. O trabalho do Jung, ele rejeita a teoria da sexualidade do Freud, e ele diz assim, Freud, não é isso. Este desejo que você está pondo dentro do inconsciente, para mim, ele vem dos outros, ele vem de fora. Deseja só uma coisa? Nós, veja, desejamos muitas coisas. Então não é desse desejo objetivo que nós estamos tratando, porque isso nós sabemos, as pessoas têm seus desejos. Muitas vezes o que nos interessa é o que está lá no inconsciente que não está vindo, não está funcionando. Então eles estão falando do bolo e da cereja aqui exatamente porque Lacan quer deixar claro. Ela está sonhando com isso. Aí já o Manonique dá umas cacetadas direto nele e fala assim, não, ela está falando sobre o que ela sonhou, isso é diferente. Aí ele fala, peraí, calma aí, segura o facho aí, né, porque já está difícil de falar do que eu estou falando, né? Tá bom, nós estamos falando aqui de tudo que é falado. Mas eu estou me referindo ao que foi sonhado. Claro que ela contou o sonho. E quando você conta o sonho, ele já não é mais exatamente aquele sonho. Então, que o Manoni já queria dar, ele fala assim, segura a peteca aí, nós vamos chegar lá. O que ele está querendo deixar claro, né? Freud tratou desse desejo inconsciente, desejo de desejar. Porque senão você não compreende, por exemplo, o que é uma libido. Você fica pensando que é só uma vontade sexual. E não é. Sair dessa rota, que é a rota ligada aos objetos. Os objetos estão no mundo, e se eu disser assim, o problema das pessoas é porque elas não alcançam os objetos, elas não realizam os seus desejos, ele falou assim, isso vai para a psicologia, vai para uma outra área, que é a área da consciência. Veja, do que o Lacan está tratando aqui, né? Ele está tratando de alguma coisa que não tem a objetividade. Sim. Não tem a consciência, não tem os objetos do mundo, não é disso que estamos falando, né? Existem muitas linhas de tratamento que trabalham com isso, né? Basicamente as linhas psicológicas e até mesmo psicanálise do ego e coisas desse tipo. Ele fala assim, aqui não, nós estamos tratando do que o Freud originalmente tratou. E ele diz assim, quando o analista está olhando para o lugar errado, ele cria uma resistência. E essa frase dele, nesse seminário, dá uma encrenca, até hoje se discute. Como assim a resistência é do analista? Porque para os psicólogos, os psicanalistas do ego, a resistência é do ego. Ele, de certa forma, o inconsciente atua como se fosse um analista. Uhum. Não questiona, não julga, né? E deixa a pessoa seguir falando. Por que é que os analistas resistem? Porque eles olham para o lugar errado. Eles estão olhando para os objetos. Assim, os objetos, ora são uma coisa, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra, daqui a pouco... Não há resistência do sujeito. E veja, quando ele fala sujeito, ele não está falando da pessoa. Este sujeito do inconsciente não resiste. Freud estava sempre se referindo a uma resistência do ego, da consciência. Ele fala assim, esse cara chamado ego, esse cara resiste. E quanto mais você bate nele, mais ele resiste. Cuidado quando vocês estiverem ouvindo seus pacientes para não entrar numa luta com esse ego. Depois a filha dele inaugura uma análise que é a análise da resistência do ego. Escreve 3 livros sobre isso. Cria uma escola que vai para o resto do mundo, né? Especialmente nos Estados Unidos. Então, dá a impressão de que ele está falando mesmo de só nomear, né? Basta dar o nome e as coisas estão começam a funcionar. E aí ele diz assim, ao mesmo tempo que eu nomeio, né, que eu crio no mundo alguma coisa, né, eu crio um buraco dessa coisa.
exatamente. Por isso que ele fala do... Porque aqui ele está... O seminário 2 é inteiro baseado no além do princípio do prazer. Então, ele diz assim, por que está além? Né? Veja, se fosse tão fácil assim, ele está meio... Às vezes o Lacan faz uma afirmação, mas ele não está exatamente afirmando isso. No texto, quando nós estamos lendo, nós não pegamos isso, mas ele está aí ironizando. Porque tem um monte de gente assistindo lá que é da psicologia, é de outras áreas. Então acha realmente que é só dar nome para as coisas que as coisas funcionam. E ele fala assim, tá vendo? É simples. O que ele está colocando aí é uma ironia, que nós não estamos vendo a cara dele. Ah, tá. Tá certo? Ele fala assim, até parece que é isso, porque não é só isso. Não é simplesmente chegar e dar um nome, né? E tudo estaria resolvido. Ele diz assim, além do nome, que remete ao desejo inconsciente. É isso, mais até do que uma ação. Precisa de uma ação que seja que vá movimentar o inconsciente. Porque nós temos a visão da ação, e eu acho que é disso que você está falando, a ação no mundo. Sim. Você agindo no mundo. Veja, se fosse assim tão fácil, bastava dar um nome. Sim. Eu quero feijão, e está tudo certo. Ao trilhar o caminho da fala, alguma coisa se movimenta no inconsciente e abre-se um buraco, que eu nunca consigo falar tudo sobre aquela determinada coisa, então fica um buraco e o desejo vai por aí. Veja a carga de imaginário, né, do que estamos falando aqui. Uma carga de alguma coisa que carrega, né, muito daquilo que será posto sobre essa pessoa. Quando Freud está falando, por exemplo, do além do princípio do prazer, né? E, na verdade, ele está falando da pulsão de morte, nós não entendemos porque é disso que ele está falando. Ele nunca soube que ele era filho de Laio, né? Que seria o pai que ele mataria. Inclusive, até o Lacan tira um sarro e fala assim, encontrei com um velhinho na estrada, dei umas pancadas nele e ele morreu. Né? Tipo assim, eu não sabia que esse cara era meu pai. Dentro do nosso inconsciente, muita coisa que mexe com a gente, mas a gente não sabe o que é. Mas ele fura os olhos, né? A Jocasta se mata lá, né? A mulher dele, e ele vai para a colônia. Em colônia, o que acontece? A história continua. A história é dele, porque ele não está morto. Sim. Só que agora ele vive a vida depois de todos esses acontecimentos, sabendo tudo o que aconteceu. E a desgraça vai cair em cima dos 4 filhos dele. E o Lacan está trazendo aqui com o Édipo, e agora ele vai trazer uma história mais maluca ainda, que é esse Valdemar aí, que está num livro chamado Contos de Horror, do Edgar Allan Poe. É o mesmo da Carta Roubada lá que nós estávamos. Né? Ele vai contar a história desse cara, e é uma história muito doida, né? Que é um conto, é uma invenção, é uma história. E ele diz assim, o que pode ser explicado de nós mesmos e o que não é explicado. Ele já é adulto, ele já tinha casado com a mãe, já tinha tido 4 filhos, e aí é que ele descobre a história dele. Que tem a ver também com o nosso trabalho da psicanálise, porque muitas vezes vão ser reveladas coisas da sua história que você desconhecia, certo? Só que a nossa intenção não é que você caia em desgraça. Ao contrário, é que você possa se livrar, né, dessas cargas, vamos dizer assim, né, que se são cargas, para poder viver melhor. Não, quem recebe, né, a informação do oráculo é o pai. O oráculo diz para ele, olha, você vai ter um filho, homem, e este filho vai te matar. Sim. Vai ser o seu assassino, vai casar com a sua mulher, né, e vai ser rei. Quando nasce a criança, qual é a atitude do pai? Dá na mão do escravo lá e fala assim, larga ele por aí, que assim, eu não quero essa criança perto de mim. Certo? Porque tem a maldição de que ele será meu assassino e vai, inclusive, casar com a minha mulher.
tá certo? E o cara vai lá, amarra os pés dele, põe pendura numa árvore e vai embora. Larga ele ali. E ele é resgatado. Moisés. Moisés. Que Moisés também é um filho rejeitado, que é posto na água, o barquinho vai, e a filha do rei pega. É a mesma história. Aquilo que muitas vezes, né, eu tento evitar, acaba acontecendo. Ele está dizendo assim, esta carga, esta história que o Édipo carrega, que ele desconhece, essa é uma história que já tinha sido contada antes dele nascer. Portanto, havia alguma coisa, você vai dizer, mas isso é um conto de fadas, é uma história. Diz assim, é mais ou menos o que acontece no nosso inconsciente. O que eu carrego no meu inconsciente das minhas experiências não está pré-determinado, vai ser resultado daquilo que eu vou viver. E que acaba em desgraça porque não aceita, né, tudo que aconteceu com ela. Veja, eu rejeito aquilo que de alguma maneira aconteceu comigo. Sim, sim. A história é toda inconsciente. Se eu rejeito a minha própria história, eu vou cair em desgraça. Necessariamente, tá? É claro que aqui tem um certo exagero. Se eu cair em desgraça, outro vai se dar bem. Sim. Isso é mitologia. Mitologia, ela tenta explicar o inexplicável. Vamos dizer assim, né? Todos os desejos, por exemplo, que seus pais depositaram em você, fazem parte de você neste imaginário. Sim. Né? O quanto isto pode ser bom, não ser bom, né? Promover uma vida boa e depois promover uma vida terrível, nós não sabemos. Estamos lidando com o indeterminado, de certa forma. Veja, a ideia é que se essa história ela dá sentido à sua vida, no finalzinho aqui ele está falando do sentido, ele está dizendo assim, to be or not to be, ser ou não ser, na verdade, o Shakespeare está dizendo assim, há um sentido para a vida? Né? O sentido que eu dou para a minha vida vem, exatamente, é isso que eu estou falando, das histórias que eu acredito, que talvez não sejam verdade. Porque as histórias dão sentido à vida. O Édipo nada mais é uma história que dá sentido à vida do Édipo. Sim. Veja, não é nada além disso. O Valdemar é uma história completamente... Porque o Edgar Allan Poe só escrevia maluquice. A Carta Roubada até que é o ponto mais suavezinho dele, né? Mas a maioria é conto de terror. Então esse cara tá morrendo lá, né? Praticamente morto, e um cara que hipnotizava queria experimentar o que seria hipnotizar alguém, que eles chamavam de magnetismo na época, né? Magnetizar alguém um pouquinho antes dele morrer. E ele morrer magnetizado. Mas o que era magnetizar? Magnetizar é hipnotizar. Ah, tá. Vem do mesmerismo. Mesmer era um cara que usava... Ele dizia assim, existe uma energia magnética entre as pessoas. Uma das correntes, vamos dizer assim, né, do hipnotismo vem do mesmerismo. Vem desse Mesmer aí que fazia... Tem até um filme bastante interessante que conta a história desse Mesmer, né? E ele curava as pessoas. Fazia gente paralítica andar, eram umas coisas... Porque ele usava o quê? O poder da sugestão. Tá certo? Sobre hipnose. Então, o Edgar Allan Poe é da época onde isso estava sendo muito falado e tal. Então ele escreve esse conto dizendo assim, né? Esse cara que era um hipnotizador, um mesmerizador, né? Faz essa experiência e mantém o camarada morto-vivo durante 6 meses. Nossa. Só que na hora que ele tira ele da hipnose, ele se desmancha na frente dele. Nossa. O conto tem umas 10 páginas, porque a história é maluca, né? Ele só escrevia coisas, mas a forma como ele escreve, como descreve, é muito bacana. É um escritor fantástico.
Que ele está dizendo, por que ele está usando esse exemplo aqui? Ele está dizendo assim, o que é a vida e o que é a morte? Valdemar ficou numa experiência entre morto-vivo, vivo-morto. Claro que é uma fantasia. Não há registro no inconsciente, aparentemente, ou pelo menos da nossa própria morte, porque nós vamos morrer e não vamos saber que morremos. O Freud acreditou durante muito tempo no sentido da vida. Pulsão de vida. Sim. Princípio do prazer. E há um momento onde ele vai enfrentar a morte da filha, ele enfrenta a guerra, os filhos estão na guerra, ele começa a atender soldados, e ele diz assim, tem uma coisa aí que não é vida. É dessa questão que ele está tratando aqui, ele está dizendo assim, existe algo que está além disso, além deste sentido da vida. Como é que o Lacan pega isso para ele e encaixa na teoria dele? Ele diz assim, este além da vida está na nossa fala, porque nós vamos falar, e vai chegar uma hora que a gente vai calar. Quando você leva a sua fala ao limite e se cala no final, é porque morreu. Abriu-se aquele buraco que nós estávamos falando aqui no começo do nosso encontro hoje, aonde alguma coisa diferente pode acontecer. Lembra da história? Não queremos provar nada, queremos apenas uma mudança, né? Como foram as minhas experiências? Eu vou ter algumas memórias verdadeiras, inclusive memórias muitas vezes que vieram de outras pessoas, coisa que eu inventei, coisa que eu fantasiei. Uhum. Mas se eu for falando, no limite, por que é que o Freud ficava um ano inteiro falando do mesmo sonho com a mesma pessoa? O que ele pretendia? Neste buraco, do significante, alguma coisa do inconsciente que estava lá travado, aquele dique que está segurando a água, pode se romper, pode dar um... E a pessoa diz assim, eu melhorei, mas eu não sei. Isso, Às tem vezes o alívio de falar, né? que a gente chama de efeito terapêutico, isso existe. Isso. Né? A pessoa diz assim, puxa, só de falar eu já melhorei. Isso. Infelizmente é mais ou menos como a sugestão na hipnose, não vai durar muito. Uhum. Então nós precisamos que você continue falando. Vai indo, exatamente. Vai cair no quê? Vai cair no sem sentido. Sim. Que é o real. Sim. As imagens, de certa forma, né? Vamos dar é como se eu fosse com uma furadeira furando as imagens. Suficiente para alguma coisa nova acontecer. É um processo. Vai falando, aquilo vai se esgotando. E a pessoa diz assim, mas eu falo todo dia, eu venho na sessão, eu falo sempre a mesma coisa. Não tem problema. Vai ter um dia em que você vai parar de fazer isso e vai fazer alguma outra coisa. Porque o sentido chega um momento, por isso que o próprio Édipo diz assim, era melhor não ter nascido. Melhor não ter nascido, ou ter nascido e morrido logo. Né? O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer assim, o sentido que eu tentei dar para a minha vida, enfim, não deu em nada. Eu fui, vamos dizer assim, resultado de alguma coisa que aconteceu e eu nem existia. O que é que nos precede, né? O que é que está antes de nós que vem como uma espécie de uma maldição, vamos dizer, né? E muita gente fica sobredeterminada com essa maldição e vai viver com isso. E lá no fim, o dia que estiver morrendo, vai dizer assim, porra, mas eu podia ter feito diferente, né? Voltas, e o próximo capítulo é enrolado pra caramba, né? Mas ele tá às voltas com por que é que falamos? Um dos motivos, né? Ele tá dizendo isso aí. Porque as coisas, de certa forma, nos ultrapassam. Uhum. Elas sempre significam muito mais do que aquilo que a gente pode dar de significado.
Ele dá o exemplo do... Depois ele vai dar esse exemplo de novo, então vou adiantar um pouco, do dado, né? O dado, o que ele é? Ele é um quadradinho, né? Marcado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 lá. Isso. Esse dado, para mim, ele apenas é um dado. Mas para um jogador profissional, é a vida dele. Os objetos, as coisas, as ideias, o mundo, sei lá, podemos extrapolar para o universo, eles têm sentidos muito diferentes para as pessoas. Nunca é a mesma coisa. Sim, sim. Para mim, um dado é um brinquedo. Eu não jogo a dinheiro, eu não vivo daquilo. Veja, a coisa em si, ela não tem um significado próprio. Quem vai dar esse significado é a pessoa. Sempre ela vai além daquilo que os outros estão indo. Ele chama aqui de marca simbólica. Esse Merker que ele usa aí, né, o termo em alemão é marca. Então ele diz assim, porque o Freud falava dessa marca. Ele dizia assim, quando nós colocamos o nosso paciente para falar e nós estamos ouvindo como ele dá significado para as coisas do mundo. Ele está dizendo assim, por que é que nós falamos? Porque desejamos. Não desejamos falar, não é isso. É porque temos desejo, e o desejo faz com que a gente vá ao encontro do mundo e das coisas, e que a gente vai falando sobre elas. Édipo em Colonna, ele está entre os religiosos, e ele fala isso. Aí ele fala assim, já imaginou hoje em dia o cara vir falando isso no Babi? Porque naquela época e na situação dele, no que ele tinha vivido, que todo mundo sabia, fazia sentido, ele dizia assim, mas valia a pena não ter. Agora, em outra situação, em outro lugar, né, em outras condições, seria um absurdo. E aí ele traz o Freud dizendo assim, foi disso que o Freud falou no Xiste, falou, né, no psicopatologia da vida cotidiana, falou na interpretação dos sonhos. Ele cita só esses, né, mas ele fala assim, as histórias que estão, por exemplo, no livro do Xiste, essas duas que aparecem aí são histórias do... Né, essa história da padaria é muito engraçada, né, porque o cara pede o doce, devolve o doce, e não quer pagar. Mas eu dei o doce em troca do licor, né? Isso, exatamente. Ele diz assim, sempre há uma troca. No nosso inconsciente e na nossa fala, né, nos dois, esse é um erro permanente. Veja, essa troca furada. Ele dá uma coisa em troca sem ter nada. O Freud explora mais essa história lá no Xiste, mas o Lacan está usando como um exemplo, dizendo assim, mais valia não ter nascido